Eu amo tomar água nesses copos de alumínio. E vocês? Deixa eu pôr aqui. Bom, eu queria bater um papo com você hoje, que é mulher, mãe, casada, né? Dona de casa, trabalha fora ou não. Porque as pessoas têm uma mania de achar que uma mulher que não trabalha fora, que ela não faz nada. Infelizmente, nós somos. Eu não sei se isso é uma cultura, o que que é, né? Mas a verdade é que eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu confesso pra você que eu não tenho gostado. De forma nenhuma. Eu sempre trabalhei. Eu lembro que assim, eu trabalho desde que eu me conheço por gente. Se não era em casa, era trabalhando fora. Minha mãe sempre colocou a gente para trabalhar, colocou assim a gente de uma forma legal. Por exemplo, nós éramos muito, mas muito pobres mesmo. Os meus pais eram agricultores e a gente vivia do que o meu pai colhia na roça, né? Então, às vezes, a minha mãe, pra gente ter um sapato, pra ter um caderno, ela colocava a gente pra fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, alguém que tinha ali um poder aquisitivo maior e precisava de alguém para poder lavar a louça, limpar uma casa, a minha mãe colocava a gente para fazer esse tipo de pequenos trabalhos. E fomos criadas assim, né? Eu falo que fomos criadas porque eu e mais 5 irmãs. E eu sou uma das mais novas, com 48 anos. E a minha vida inteira eu nunca via forma, nunca via vida de outra forma se não fosse trabalhando, né? E trabalhando fora. Então, quando eu vim aqui para São Paulo, que eu sou da Bahia, eu tinha 17 anos de idade, com aquele sonho de vir para a cidade grande e ter um emprego, ganhar bem, ou se não ganhar bem na época, mas pelo menos ter um dinheiro para comprar minha roupa, meu sapato, um batom, uma biju, né? Arrumar um cabelo, porque quem aí tem cabelo crespo, né, igual eu, assim, sabe que dá trabalho também esses cabelos. Mas enfim, por que eu tô falando isso pra você? Eu fui acostumada sempre a trabalhar fora. De uma certa forma, que chegou um momento que eu me tornei mãe com 19 anos, criei o meu filho praticamente sozinha, trabalhando. Na época eu trabalhava de faxineira de condomínio, um serviço pesado, né? Era bem puxado para mim, mas eu tinha um filho para criar, eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha uma luz, uma água, oferecer o mínimo, né, que fosse para o meu filho nessa época. E assim, eu não tinha outra alternativa. Era essa ou essa. E sempre foi assim. Aí depois casei, continuei trabalhando. Porém, depois de 15 anos trabalhando como faxineira em um condomínio, eu fui promovida a porteira. E aí, pra mim, na época, foi o emprego dos sonhos. Acreditem, foi o emprego dos sonhos, trabalhar de porteira. E assim, eu fui muito feliz nessa profissão de porteira, né? Trabalhei na profissão por 12 anos, como porteira do mesmo condomínio que eu era faxineira. Só que com o passar do tempo, eu separei do meu primeiro marido, casei novamente e aí nós tivemos uma filha, né? A Renata, que hoje tem 7 anos. Só que aí a minha vida nessa época já estava melhor, né? Porque eu era porteira, estava casada, eu tinha um certo suporte do meu marido e tinha uma rede de apoio de uma certa forma, né? E só que tipo assim, trabalhava fora, levantava muito cedo, tinha que dar conta de uma criança, tinha que chegar em casa, continuar o segundo turno, né? Porque tinha que lavar, passar, cozinhar em casa, cuidar da minha filha, dar atenção. E quando eu vi, eu estava muito sobrecarregada. Embora o meu serviço na portaria era um trabalho leve, trabalhava sentada, mas era um trabalho que exigia muito de mim, porque após um tempo eu ganhei uma promoção de secretária também, né? Na verdade, um acúmulo, né, de função de secretária nesse lugar. O que não foi ruim, né? Já que isso me agregou uma porcentagem em cima do meu salário, então passei a ganhar melhor e achei ótimo.
Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu estava muito irritada, muito nervosa, sabe? Quando você responde mal o seu marido em casa, as pessoas que estão em volta de você no seu dia a dia. No trabalho eu era perfeita, sabe? Sabe aquela a porteira perfeita? Era eu. Mas isso estava me fazendo muito mal. Até que eu fui parar num psiquiatra, porque eu entendi que tinha alguma coisa errada comigo. Mas por que que eu levei assim, gente, muito tempo para entender, acho que mais de 20 anos para entender que eu estava muito sobrecarregada. Mas o mal de toda mulher é achar que ela tem que dar conta de tudo, né? A gente acha isso normal. Por exemplo, acordo 4 horas, faço o café do meu esposo, arrumo a lancheira da minha filha, preparava as coisinhas dela, que na época eu deixava ela na casa de uma amiga nossa, né, que cuidava dela pra gente. Eu pagava um pequeno valor pra ela cuidar da minha filha, mas era tudo muito cedo. Por exemplo, 4:30 da manhã, eu já tinha que estar deixando a minha filha na casa dessa pessoa, retornava pra minha casa, me arrumava, pegava a minha bolsa, pegava a condução e ia para o condomínio. Eu entrava às 6 da manhã e saía às 14 em uma escala 6x2. E aí eu chegava em casa, assim, esgotada. E demorou um tempo para me entender que aquele esgotamento não era normal, sabe? Quando eu cheguei no psiquiatra, a minha filha estava com 3 anos quando eu resolvi procurar um psiquiatra para conversar e entender se tinha alguma medicação que pudesse me ajudar, né? E claro que ele passou a medicação e juntamente com a medicação, a recomendação de fazer uma terapia, que eu não fiz até hoje. E aí eu lembro que quando eu sentei na cadeira, comecei a conversar com ele, comecei a explicar a situação. Ele falou assim: por que a senhora demorou tanto tempo para procurar um profissional? Ajuda. E eu falei assim: doutora, então, é que a ignorância, eu achava que psiquiatra era para pessoas que tinham problemas mentais declarado e nítido, né? Sei lá, achar que era normal. E aí ele falou: não é normal o que a senhora está passando. Aparentemente a senhora está com um quadro de ansiedade profundo, né? E bem depressiva também. Aí eu passei a me cuidar. Só que aí eu caí numa cilada. Por quê? No que eu comecei a tomar a medicação, ela começou a me fazer muito bem. Graças a Deus por isso. Só que com a medicação, gente, qual foi a cilada que eu caí? Eu comecei a me sentir melhor, mais descansada, uma paz interior, que eu achei que eu aguentava mais, que eu podia fazer mais. O que a Bonita fez? Fui fazer faculdade. Eu sempre tive um sonho de fazer faculdade. Aí comecei uma faculdade EAD, mas mesmo assim exige muito de você. E acumulou tudo. Trabalho, família, a casa, a faculdade. E eu, né? Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para melhorar, né, os meus dias, para conseguir melhorar ou aliviar esse serviço, esse fardo, essas horas na minha vida que eram tão pesadas para mim. Comecei a entender que seria melhor distribuir de repente os serviços domésticos, né? Já que eu não moro sozinha, tinha um marido, né? Tenho um marido, uma enteada que não fazia nada, ela era hóspede na nossa casa, né? Só para você entender, quando eu conheci meu marido, a minha enteada tinha 14 anos e ela já morava com ele, porque teve uns problemas pessoais, né? Que não cabe a me falar, com a mãe, com o padrasto e tudo mais. E aí ela passou a morar com ele. Então, quando eu o conheci, ela já morava com ele, certo? E aí nós casamos, já fazia parte da família. Só que, tipo assim, ela sempre se colocou em um papel na família, na casa, de hóspede. Que, tipo assim, por ela ser filha, ser uma adolescente, ela não tinha que fazer nada. E isso se arrastou por anos, porque ela morou comigo até os 20.
4 anos dela, né, 23 anos, se não for engano. E isso pesou muito, porque eu tinha uma pessoa em casa comendo, bebendo, sujando, né? E ela não passava uma vassoura na casa, ela não passava uma vassoura na garagem, ela não lavava a própria louça que ela sujava. Enfim, eu não sei nem porque que eu tô falando isso aqui, porque eu nem queria falar sobre isso. Mas só para vocês entenderem como a gente tende a normalizar o que não é normal. Como que a gente fica sobrecarregada achando que é normal. Não é normal você sendo mãe, sendo esposa, madrasta, nora, sei lá o que. Não é normal todas as funções da casa sobrar para você. Independente se você trabalha fora ou não, viu? Agora imagina você trabalhando fora. Ainda assim, todas as obrigações domésticas era tipo, a Gil é a mãe, é a dona de casa, é a mulher. Pra falar a verdade, eu me sentia uma doméstica. Mas, melhor dizendo, eu não era nenhuma doméstica, porque a doméstica, ela tem o salário dela, né? Eu não tinha. Eu trabalhava, eu era explorada, né? E eu não tinha nada, né, de recompensa em relação a isso. E na verdade eu não queria recompensa. Eu queria que todo mundo se colocasse em seus lugares, né, como moradores da casa e fizesse algo. Mas isso, gente, era muito difícil, porque toda vez que se falava assim, ai fulana, você tem que lavar a louça. Ah, lavo depois. O meu marido, amor, você pode lavar a louça da janta? Amor, depois eu lavo. Era assim. E isso foi passando. Cada dia que passava, eu entendia que eu estava mais sobrecarregada, estava ficando muito doente, mentalmente, psicologicamente. E aí, quando foi no final de 2024, eu tomei a decisão de não trabalhar fora, pelo menos por um tempo. Só que eu precisei amadurecer essa ideia aqui na minha casa também. Cheguei pro meu esposo um tempo antes, fui conversando com ele, explicando, né, as minhas razões. Ele entendeu, claro, né, louco de não entender, né? E aí eu tinha outro problema, que era sair de onde eu estava, já que eu trabalhava lá há 26 anos. Eu sabia que não era fácil sair de lá, ou melhor, era fácil sair, mas não era fácil eu fazer com que pagassem todos os meus direitos, né, trabalhados. E realmente, final de 2024, final mesmo ali, novembro, dezembro, conversei, né, com os meus superiores e eu falei, olha, vou sair de férias em janeiro de 2025, eu não gostaria mais de voltar a trabalhar. Mas como eu sei que não é possível, não é assim no automático, vou deixar essa ideia aí para vocês, ver como fica melhor me dispensar, mas eu estou determinada que eu não continuo trabalhando. E contei os meus motivos, né? Filha, casa, eu, que tava tudo muito pesado para mim. Ah, tá bom, Gil, aí chorava as pitangas, tal, tudo bem. Saí de férias em janeiro, quando eu voltei, não deu outra. Primeiro dia eu fui lá e conversei de novo. Falei, olha e aí. Ah, Gil, você não desistiu? Eu falei, não desisti. Resumindo essa parte para vocês. Fizeram uma reunião para resolver essas questões, né, burocráticas e financeira com o condomínio. E aí me fizeram uma proposta, inclusive, de eu pedir a conta. Eu pedi a conta. Claro que eu não pedi a conta. Mas para mim sair de lá, eu fui obrigada a fazer um acordo, que é aquele acordo que você perde o seguro-desemprego, que você perde metade da multa, né? Enfim, aviso prévio e outras cositas mais. Mas tudo bem, naquele momento, o que importava pra mim era sair e ficar em casa um tempo. A princípio, a minha ideia era montar algum negócio, sei lá, pra mim ter uma renda. Mas, gente, montar um negócio é um negócio muito difícil, que exige um estudo, né? Pra você entender o que você vai
Com o que você vai trabalhar? Como que vai ser essa demanda para você, né? E aí você começa a entender que depende o negócio que você vai montar, uma loja física ou algo mais, você vai virar um empregado de si mesmo, o escravo do seu tempo, porque é você e você. E aí, gente, para resumir, eu consegui fazer o acordo em maio de 2025. Em maio de 2025, saí de lá e eu quis me dar um tempo, até mesmo porque a minha cabeça tava uma bagunça, né? Com toda essa sobrecarga que eu já tinha, com todos os problemas externos. Eu resolvi dar um tempo pra mim e não fiz nada, nada mesmo, literalmente, por alguns dias, nem em casa, fazia o mínimo em casa pra tentar me entender, né? Como que seria a minha vida? O que seria melhor pra mim? Como que eu ia, sei lá, administrar, né, a minha vida, a família, a casa a partir dali, de maneira que eu não me sobrecarregasse tanto, sabe? E os dias foram passando, os meses, e aí eu tentei várias coisas, digital, online, por exemplo. Criei umas 2 lojas. Uma até que deu certo, mas aí a logística da loja, para mim, eu não achei que estava legal para os clientes, né? E eu resolvi, no caso, abdicar disso, abrir mão da loja. Depois eu tentei uma outra loja também, percebi a mesma coisa, falei, não, o caminho aqui para mim não vai dar certo. E aí, por fim, depois de muito examinar, de muito tentar entender o que seria melhor para mim, logisticamente e financeiramente falando, eu resolvi fazer marmita fit. E comecei a fazer marmita fit agora, foi acho que a partir de agosto de 2025. Deu certo, porque eu coloquei no iFood, as pessoas compravam. Depois eu consegui os clientes por fora, né? Uns 4 clientes. Isso me rendia em média R$ 1.300, né? Por mês. Então, estava indo bem, né? Ainda não era, estava longe do que eu almejava para mim. Até mesmo porque eu nunca tinha imaginado fazer marmita fit, cozinhar, né? Para fora. Mas quando você quer ganhar o seu dinheiro e entende que para você é mais importante você conseguir conciliar a tua vida, filhos, casa, né? E aquilo ser um fardo mais leve para você, você acaba fazendo coisas que você nunca nem imaginou. Claro que coisas essas honestas, né? E eu fiz, confesso para vocês que gostei, né, de fazer as marmitas fit, amei. Só que quando você vai fazer um negócio que depende exclusivamente de você, tem um ponto muito importante. Você tem que lembrar que você pode adoecer, não vai ter ninguém para fazer essas marmitas, né? Garantir essa renda. Se acontece um imprevisto na sua família e alguém precisar de você, você vai ter que deixar de lado o teu projeto para cuidar, igual aconteceu comigo agora em janeiro de 2026. Tivemos um problema, né, de doença aqui na família e não tinha ninguém mesmo, que a pessoa, no caso, esse meu familiar não tem ninguém além dos 2 filhos e uma nora. E teria neta, mas aí outros 500, né? E aí eu tive que abdicar, né, de mais um projeto meu, porque eu tinha de cuidar de alguém que estava vulnerável, precisando de cuidados, né, diários. Na verdade, 2 pessoas, porque eu precisei cuidar da minha sogra e do meu cunhado. Meu cunhado, ele tem esquizofrenia e ele ficou um tempo sem a medicação, sem o tratamento adequado.
e isso deu um problema muito grande, juntamente no mesmo período em que a minha sogra precisou ser internada por 40 dias, fez uma cirurgia, colocou 3 pontes apenas. Saindo do hospital, ela precisava de cuidados. E a minha cabeça nesse momento estava assim, um furacão. Eu estava assim a todo vapor, né? Precisei fazer o quê? Cancelar as encomendas que eu já tinha. Resumindo, fiquei sem essa renda em janeiro, pretendia voltar em fevereiro, não deu para voltar em fevereiro, porque as coisas ainda estavam muito tumultuadas. Por que eu falei tudo isso aqui para você nesse vídeo? Porque às vezes, tudo que a gente precisa para fazer algo é de direção. Tudo que a gente precisa, às vezes, é de organização. Pensar, organizar e colocar em prática. Mas também você pensar, né, nos imprevistos que você pode ter, né? Você sendo a tua patroa, o teu patrão, dono do teu próprio negócio. No próximo vídeo, eu vou contar para você como que eu estou me saindo, né, dessa situação toda e retomando o meu negócio de marmita fit. Mas isso é conversa para outro vídeo, viu? Até o próximo vídeo. Bom, não falei meu nome, né? Meu nome é Gil Martins e nesse canal eu falo para você sobre experiências vividas, sobre a vida real de viver do digital, de viver do online, de viver de uma renda extra. Aqui eu falo a real para você, sem enganação, sem conto de fada. Aqui eu te conto a verdade, sabe? O que às vezes é bom, o que é ruim, resumindo o lado bom e o lado ruim de você ser o seu próprio chefe. Até o próximo vídeo, gente.